Olá galera, estamos de volta aqui com o nosso programa Compartilhe Conhecimento. Esse é o nosso bloco 3, o nosso derradeiro bloco do programa 5. Nesse bloco será um monólogo do Lucas Cavalheiro. Eu vou falar sobre fotógrafos de moda, fotógrafos referências na fotografia de moda e também que ele usa como referência para o trabalho dele, né? Alguns usam como referência, outros não, mas nós vamos ficar sabendo agora sobre os nomes que ele vai falar. Antes de começar a falar sobre os nomes em si, um pequeno parênteses. Eu não sou um cara muito ligado em nomes, assim. Eu sou um cara péssimo de nomes e eu olho muita referência, mas acabo não associando. Olho as fotos dos caras no Flickr, olho as fotos dos caras no 500px ou 500px, né? Mas eu chamo de 500px. Que a gente é brasileiro, né? Olho fotos na Vogue, mas acaba o nome não fixando. Aí daqui a pouco eu paro e acompanho um determinado trabalho, porque é um trabalho que me chama atenção por ser muito de vanguarda, muito diferente. Eu vou falar daqui a pouco sobre dois nomes que são bem de vanguarda hoje em dia, que são bem diferentes. Mas vamos começar então com dois caras que são bem famosos. O Arvin Penn e o Richard Avedon, que foram caras que nasceram junto com a fotografia de moda, assim, foram caras que viraram os queridinhos das celebridades de Hollywood, foram os caras que começaram a fechar direto contratos com a Vogue. Um pouco do que nós vamos falar no próximo programa também tem a ver agora com esse assunto que nós falaremos sobre marketing. Por que esses caras viraram as referências? Eles eram fotógrafos bons? Sim, com certeza, excelentes fotógrafos, ninguém questiona isso. Mas por que eles ficaram para a história por fechar mais contratos com a Vogue, por ter as celebridades gostarem deles e um outro cara que se fosse bom da mesma época a gente não conheça? Então tem um pouco de marketing nisso. Então o Richard Avedon tem uma foto famosa dele que vocês estão vendo na tela aqui, que é uma criatividade pura. Quem é que pensa em fazer um editorial com elefantes, por exemplo? Não só isso também, além da criatividade, também é um risco muito grande. Né? Quando a gente está trabalhando com animais selvagens, o risco é sempre iminente. Temos o caso agora há pouco, né? Que é verdade. Uma coisa bem séria que fugiu do controle, mas enfim, vamos voltar à fotografia em si. Outra questão do marketing também é muito dessa lista que eu vou falar aqui, é muitos americanos. Por quê? Porque os americanos são melhores que os brasileiros, que os ingleses, que os argentinos. Eu tenho uma teoria, né? A questão da facilidade de informação, primeiro de tudo. E de facilidade de chegar à mídia também. Não só isso também, a facilidade de encontrar e conseguir equipamentos. Por exemplo, eu posso fotografar nos Estados Unidos com uma lente 800mm, tá? Pagando um aluguel de $200 a diária. Se eu preciso dela por um dia, eu vou lá, alugo uma lente de $15 mil por $200. Tá? E eu faço uma fotografia que eu gostaria de fazer. Aqui no Brasil é impossível. Primeiro que ninguém tem, né? E quem tem não aluga. E a fotografia de moda ela é muito vanguarda, assim, tem trabalhos muito diferentes. Um outro cara que então, para fugir um pouco dos americanos, que ficou famoso na fotografia de moda é o Mario Testino, que assina vários editoriais na Vogue. A Vogue é a referência principal da fotografia de moda. O Mario Testino é um peruano que hoje mora em Londres e ele, se vocês olharem, o trabalho dele tem muitos editoriais, por exemplo, com a Gisele Bündchen, que eles fizeram, digamos assim, um casamento perfeito entre um bom fotógrafo e uma boa modelo. No caso, uma top e um fotógrafo top. Então eles têm um trabalho bastante bom. Vindo agora para nomes mais recentes e nomes que são referências, temos a Annie Leibovitz, que é uma fotógrafa famosinha, já ficou mais famosinha no sentido assim, é um ícone da fotografia de moda, mas há outros ícones mais famosos que ela. Mas ela ficou bem famosa nos últimos tempos, não só pela fotografia, também pela sua vida pessoal, assim, ela é casada com uma... Enfim, não entraremos em detalhes, e se separou, deu uns problemas lá, teve dificuldades financeiras, voltou para a mídia e apareceu com tudo na mídia, soube aproveitar o marketing que envolvia ela. Ela é uma excelente fotógrafa também. Tem um cara aqui que eu vou citar agora que eu não gosto do trabalho, mas não dá para negar que é um trabalho de vanguarda, que é um trabalho diferente, que é um trabalho que foge do padrão estético que a gente tem hoje na fotografia de moda, que é o Terry Richardson. Perdão. Na verdade, eu acho que ele é menos conhecido pelo trabalho em si, né? Ele é conhecido pelo trabalho, mas ele é muito polêmico e se você procurar o nome dele, que deve estar passando agora aqui,
Procura pelo blog dele, não? A foto de capa de início do blog, do Tumblr dele lá, tu O já Tumblr vê dele, exatamente. o quão polêmico ele é. Né? Muita sexualidade envolvida aí nas fotos de moda. Ele também tá virando um queridinho lá de Hollywood, fotografa muitas celebridades e a polêmica faz parte do marketing, né? Faz parte. É uma das formas de você... das formas de conseguir... Quando você, digamos assim, não tem um trabalho muito bom, você pode recorrer a outros fatores. A gente vai falar isso no próximo programa. Uma coisa interessante sobre o Terry Richardson. Tinha uma onda na fotografia de moda que é muito preocupada com a estética, com o cuidado, com o trabalho, com o detalhamento, com tratar a foto no Photoshop absurdamente. E o Terry Richardson veio com uma pegada completamente diferente. Flechão direto, um aparente descuidado com a técnica. Reparem, um aparente. A foto dele tem muita técnica que para fazer uma foto que parece tosca, boa, não é só simplesmente botar o flash em cima da câmera e sair clicando. A foto tem um aspecto cru, digamos assim, mas tem muita técnica envolvida nisso e ele trouxe essa pegada mais crua para a fotografia de moda, que é uma vanguarda, uma coisa diferente também. Só que detalhe, né? Terry Richardson fazendo foto flash direto é arte. Lucas Cavalheiro, o Alan Eli fazendo flash direto é uns fotógrafos de meme, né? Então tem que tomar esse cuidado. A modelo pelada lá com, né, fazendo coisas que quem jogar no Google o nome do cara vai saber. Vai entender o que a gente tá falando. Daí é o tarado. Exatamente. O Terry Richardson ficou famoso pelo fazer os calendários da Pirelli também. E também por ser processado por modelos. Por atentado ao pudor. Não foi bem atentado, foi... Ele deu em cima das modelos e tal, e tem um nome específico para isso que agora enfim, a gente não sabe. E um cara que tá, digamos assim, no topo hoje dos queridinhos também é o David LaChapelle. E esse cara aí é um trabalho que eu não consigo fazer e acho que nunca vou conseguir fazer nem parecido, mas o cara é completamente fora da casinha. As fotos dele são completamente nonsenses. É um estilo de trabalho bem surrealista, digamos assim. É um cara que faz fotos muito coloridas. Se tu pega, por exemplo, uma capa da Lady Gaga, provavelmente tenha sido ele que tenha feito. Pega uma foto da capa da Madonna, talvez ele tenha feito. É um cara que está muito no pop hoje, nas cantoras, fazendo muito trabalho comercial, mas bem feito e completamente fugindo da casinha. Ele tem muitas fotos que, sei lá, tem 100 pessoas na foto, 50 pessoas na mesma foto e a foto é sensacional. Para completar essa lista, um cara que eu esqueci de falar, mas que é uma excelente referência, que é um pouco da moda, mas também ficou mais pro parte de ensaio sensual, que é o Helmut Newton, que é um cara vanguardista total. Foi um cara que desenvolveu um estudo sobre o corpo feminino, sobre uma estética mais de sensualidade do que do que o erotismo, assim. Ele conseguiu caminhar bem nessa linha tênue entre moda e sensualidade. Ele tem uma frase famosa que ele diz que se um fotógrafo diz que não é um voyeur, ele é um babaca. Que ele se considerava um voyeur e a gente nota na fotografia dele que tem esse olhar meio de admiração pelo corpo feminino. Para finalizar aqui, alguns nomes nacionais. Temos dois nomes que são os ícones da fotografia de moda nacional, que é o J.R. Duran, que não é brasileiro, mas reside no Brasil há muito tempo, e o Bob Wolfenson, que é também um fotógrafo de moda, faz bastante retrato, tem bastante trabalho em publicidade. São dois caras dos mais conhecidos da fotografia de moda. Se me perguntassem quem desses caras aqui que eu me inspiro, eu não diria que nenhum, mas assim, eu não são caras que eu acompanho muito trabalho. Talvez do Helmut Newton seja um cara que eu já parei para olhar o trabalho, e do LaChapelle também. Terry Richardson parei para olhar por curiosidade. Enfim, né? Do Bob Wolfson e do Duran eu olho direto sempre, mas não são trabalhos que eu direciono. Meu trabalho nunca vai ser parecido com o deles, nunca vai ser tanto pela qualidade deles, mas tanto pelo estilo de fotografar, não vai ser desse jeito. Mas caras que eu me inspiro muito, tem um fotógrafo que eu
não tenho certeza se é russo, mas que eu acompanho ele nas redes sociais, que é o Dan Echo, ou Echo, não sei, que faz fotos de ensaios sensuais sensacionais. Tem uma cambada de fotógrafos russos lá do leste europeu que são sensacionais também, que eu obviamente não vou lembrar o nome, mas que são fotógrafos muito, muito bons. Mais algum adendo sobre o fotógrafo de moda que tu acompanha? Não, porque eu tô quietinho aqui porque eu não acompanho muito moda, né, gente? Eu até tento me inspirar, mas eu não vejo nenhum nome. Eu faço o que o Lucas disse aqui para vocês. Eu olho o 500px, vejo algumas fotos que me agradam e tento depois recriar aquelas fotos. Logicamente que normalmente eu não tenho tempo de fazer isso em casamento, mas se vocês acompanharem minhas fotos da noiva pronta, quando eu tenho tempo, eu tento aplicar um pouquinho disso. Tu falou do primeiro que tu citou na tua lista, que tu disse que tinha fotos glamourosas. O Jerry Giles. Ele tem uma pegada meio fashion, dá pra sentir nas fotos dele que é uma coisa meio fashion. Totalmente. Ele é um fotógrafo, ele começou com moda, né? E ele aplica muito os conceitos de iluminação, de poses, tudo, ele direciona muito bem. Então, eu acho que para você ser um fotógrafo de casamento, você tem que saber quase que tudo, né? Então, ele para mim, acho que seria o Jerry Giles, acho que seria o fotógrafo mais completo da atualidade hoje. Apesar de eu gostar um pouco mais do trabalho do Ben Chrisman. Né? Certo. Quase íamos esquecendo do nosso momento HLL, que já é tradicional, né? Então não pode faltar no nosso programa. Como o assunto foi fotografia, como citamos o nome deste rapaz, desse fotógrafo, vamos ter o momento HLL com uma foto do Terry Richardson. Deem uma olhada nessa imagem. Veja que ela está com uma tarja. Por que uma tarja? Porque ali está mostrando o pinto do moço, né? HLL. Então eu pergunto a vocês, vocês fariam isso com uma modelo? Eu não faria. Tu faria, Lucas? Não. Se eu disser que sim, eu apanho em casa. A Catarine e a Jaqueline acho que não iam gostar nada disso se a gente fizesse isso. Então, gente, eu acredito, que é uma estratégia de marketing dele, e eu tenho certeza absoluta disso, que é isso também, né? Eu estou apenas dando a minha opinião sobre esse fato. Logicamente, agora o Terry Richardson vai ficar mais conhecido ainda, principalmente pelos brasileiros, né, que nos seguem. Eu não faria aquilo, eu acho que ofenderia a minha moral sendo fotógrafo, principalmente fotógrafo de casamento. Então eu jamais faria aquilo. Se tu é um cara que assume esse personagem de ser um cara loucão, um cara fora da casinha, de repente cola, Sim. né? Vai que cola. Pode ser uma estratégia de marketing, pode ser uma estratégia de divulgar o teu trabalho. Eu não acho isso um trabalho para começar de conversa, mas vamos dizer que é um trabalho, é um Depende, jeito de... né? Tem as garotas de programa. É uma coisa que na fotografia tem muito, é que um cliente ele acaba contratando um lifestyle, um estilo de vida. Exatamente. E de repente uma marca queira passar, ao contratar o Terry Richard para fazer a campanha dela, passar essa imagem de nós somos vanguardas, nós somos transgressores. Eu acho que esse é um bom nome pro nosso momento HLL de hoje, pro esse fotógrafo. Ele é um transgressor, ele é um cara que não gosta de andar na linha, digamos assim. E às vezes uma marca quer passar isso também. Então, pode ser pro lado bom, pode ser pro lado ruim. Várias marcas com certeza deixam de contratar ele por causa dessa fama, digamos assim. Em compensação, outras marcas contratam justamente por causa disso. Não lembro qual era a revista que toda vez que ele é capa vende milhões de exemplares. Então, vamos falar, por exemplo, do Rafinha Bastos. É um cara polêmico. Um cara polêmico, exatamente. Hoje está um pouquinho mais calmo, mas é um cara polêmico. Depende, tu não viu as últimas postagens dele. Eu acompanho ele no Facebook, então ele sempre é polêmico. Ele é um cara polêmico e ele diz, toda vez que eu tô numa notícia, tem triplo de cliques do que uma notícia normal. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que ele falou, querem saber dele, porque ele é polêmico. Exatamente. Às vezes ser polêmico é bom, dependendo do nicho de atuação. Mas então, gente, esse era o nosso programa 5, né? E o próximo falaremos sobre... marketing na fotografia. É um assunto interessante, né? Se vocês nos conhecem, se você está chegando até esse programa, então... quer dizer que o nosso marketing funcionou. Funcionou, exatamente. Como que a gente faz o nosso marketing? No próximo programa você vai saber. Fique ligado.